doutor Irã, muito boa noite, muito obrigado pelo aceite ao nosso convite, esse convite que certamente teve a atuação da doutora Carolina, que está à frente de tantas lutas por nós peritos aqui no Brasil, e eu me sinto extremamente honrado, não só pela sua presença, mas pelo prazer de conhecê-lo, saber da sua atuação no nosso universo médico aqui no Brasil, e a sua atuação na Câmara como deputado federal. Eu quero, nesse momento, lhe abrir a palavra para que o senhor possa se apresentar e fazer as suas considerações no tempo que lhe for conveniente. Ok? Muito boa noite, muito obrigado mais uma vez. Olha, muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Carol. Eu estou muito honrado e muito feliz de poder conversar com vocês aqui e quero saudar a todos os colegas peritos de todo o Brasil que nos acompanham. Também eu me senti muito feliz pelo convite. Para mim, isso é um reconhecimento do pequeno trabalho que nós fazemos aqui no Congresso Nacional para defender os interesses da medicina de um modo geral e da perícia médica em particular. E dizer que é um pouco também de advogar em causa própria, viu, Carlos? Porque eu também sou médico legista, como você, e eu atuei como médico legista durante 25 anos e eu associei a minha atividade de médico legista, eu consegui conciliar com a minha atividade de oftalmologista, que eu ainda pratico até hoje. Eu opero, a Carol sabe um pouco da minha campanha, eu ainda atendo muito, opero inclusive às vezes aqui em Brasília, lá no HUB, e eu decidi, depois de fazer residência médica lá no Rio de Janeiro, na Santa Casa do Rio, de 79 a 82, eu decidi ir para Roraima. Os meus colegas acharam que eu estava meio maluco, porque eu era sou amazonense, eu formei na Universidade Federal do Amazonas e fui para o Rio com interesse depois de voltar para Manaus, mas terminou que o meu pai era delegado da Receita Federal, lá, era auditor do Tesouro, infelizmente faleceu há 1 ano e pouco atrás, e ele vivia muito longe, ele vivia sempre se deslocando para um lado e para o outro, e eu resolvi, depois que terminei minha residência, ir lá com ele, lá em Roraima, que era um território federal. E comecei a trabalhar lá, pensando que um dia ele ia sair de lá e eu ia acompanhá-lo para onde ele fosse, para trabalhar, voltar para Manaus e tudo. E nisso eu fiquei lá, nós vamos para praticamente 40 anos fazendo medicina lá. E lá não tinha concurso, nenhum concurso na minha especialidade, e surgiu o concurso para médico legista, e eu, por falta de opção e achando que eu teria que ter, além da minha clínica, eu queria ter um pouco mais de segurança, uma remuneração mais segura, assim, mais estável, e o salário era muito bom, que era território naquela época, nós éramos um emprego federal, e eu terminei fazendo um concurso também para médico oftalmologista do INAMPS. Eu acho que a maioria dos que estão aqui nos assistindo não tinham nem nascido, né? Então, são todos muito jovens, eu estou vendo aí, Paravilino, o Mário aqui, Iremar, Carol. Então, eu passei num concurso que era para o Amazonas, eram 2 vagas para o Amazonas, o último concurso nacional do INAMPS, e fiquei trabalhando como oftalmologista também no INAMPS. Depois a gente foi mudando de função, terminei como perito do CIAS. Esse meu concurso está suspenso, esse meu vínculo para exercer mandato eletivo. Eu estou no 2º mandato de deputado federal, estou no Progressista, sou vice-presidente nacional do Progressista, sou vice-líder aqui na casa,
e sou presidente lá no meu estado. E decidi entrar na política já com 50 anos. Quando eu fui candidato a senador, comecei de cima para baixo, e terminei, tive uma votação muito grande, mas não consegui me eleger, e 4 anos depois me elegi deputado federal. Eu fui presidente do Conselho Regional de Medicina no meu estado 2 vezes, e também fui presidente da nossa, que hoje é Sicob, mas era a Unicred à época. Nós mudamos a plataforma no decorrer da nossa administração, e fui conselheiro fiscal da Unimed, fui superintendente da Funasa durante 9 anos, quando a Funasa tinha como atribuição controle de endemias e saúde indígena. Antes era na Funasa, no âmbito da Funasa, e hoje são secretarias nacionais, SESAI, mas conheci um pouco de administração pública e, depois desse tempo todo trabalhando como médico, eu decidi entrar na política, e tenho tido uma posição de gratidão à medicina, porque eu tenho certeza que, se eu não fosse médico, eu não teria conseguido chegar até aqui. Então, o meu compromisso com o movimento médico é algo intrínseco à minha personalidade. Não precisa ninguém me convencer do que eu já estou absolutamente convencido. Então, isso sempre foi minha bandeira, desde o primeiro mandato, e que culminou agora. Nós começamos a pensar em construir um instituto que fosse o nosso link da Frente Parlamentar da Medicina com as sociedades médicas, e no parlamento. Isso foi uma coisa que começou a ser pensada pelo ex-ministro Mandetta, nosso amigo, e depois ele fundou a Frente da Medicina, e eu terminei sendo o tesoureiro dessa frente. E quando o Mandetta se afastou, o Mandetta não ficou mais a cargo eletivo, e ele me indicou para assumir a presidência da Frente Parlamentar da Medicina, e temos feito um trabalho muito interessante, com apoio das sociedades de especialidade, 54, as entidades médicas, conselhais, associativas e sindicais. E eu acho que nós estamos tendo um ambiente dentro do Congresso Nacional muito interessante, porque nós temos lá vários colegas que são médicos, mas diferentemente de muitos médicos que atuavam no parlamento no ano passado, na legislação passada, e que não tinham muito compromisso com o movimento médico. Hoje nós temos médicos lá que atuam como médicos, que entendem as necessidades, as dificuldades, os ataques à nossa profissão. A medicina é muito sedutora, e, em algumas áreas, ela é extremamente viável assim, para a gente fazer procedimentos que trazem remunerações adequadas, né? Não é tudo, mas essas áreas onde há uma remuneração mais adequada, elas seduzem outras profissões a praticarem atos privativos de médicos. Estão consignados na nossa lei do ato médico, não sendo médicos. Agora mesmo, nós vencemos uma ADPR Supremo, que ela estava tramitando lá há 12 anos, que foi impetrada pelos técnicos em óptica, que se autodenominam optometristas, e confundem a cabeça, se vestem de médicos, têm uma postura muito parecida com a nossa, mas eles não são médicos. E eles se arvoravam a fazer um exame que faz parte de todo um conteúdo semiológico que nós utilizamos na oftalmologia, que vai desde o exame da superfície ocular, fundo de olho, campimetria, tonometria, e onde a gente pode detectar não só as ametropias, mas a gente pode detectar quadros sistêmicos graves, como AIDS, como hipertensão, diabetes, enfim, todos aqueles
aquelas doenças sistêmicas de manifestações oculares, que têm manifestações oculares, que nós todos aqui conhecemos muito bem. Então, a nossa atividade tem sido assim, de preservar a nossa atividade médica. E dentro desse trabalho que nós fazemos lá, eu acho que a, a Carol e vários colegas peritos identificaram em mim uma possibilidade da gente defender o nosso movimento dos peritos, que estava seriamente ameaçado. E era um pensamento, Carol acompanhou e vários colegas acompanharam, era um pensamento de que a gente precisava, quer dizer, o governo precisava precisava economizar. O governo liberal precisava economizar e, com isso, havia uma ideia de se criar uma instituição de peritos nacionais que ia englobar principalmente os peritos do INSS, e esses peritos iriam funcionar também como peritos na Justiça Federal, trazendo a equidade. Quer dizer, o atual ministro, o Rogério Marinho, que é meu amigo, mas ele tinha esse pensamento, ele se diz muito liberal e ele achava que devia utilizar a mão de obra dos peritos do INSS para fazer as perícias judiciais no âmbito da Justiça Federal. Ora, você ia ter alguém que julgou um BPC aqui no INSS para fazer uma avaliação recursal no âmbito da Justiça Federal. E ninguém queria arcar com os pagamentos de vocês. O governo não queria pagar, a Justiça também não queria pagar, era muito fácil. Olha, os peritos do INSS vão fazer esse trabalho lá na Justiça Federal. E nós nos posicionamos contra, houve uma negociação pesada para a gente conseguir aprovar o projeto de lei 2999, e foi uma grande luta nossa, que vocês acompanharam. E depois esse projeto era de 2019, e depois disso também nós aprovamos o outro projeto que garante os recursos orçamentários para realizar os pagamentos de vocês, que foi inicialmente por 2 anos, e nós agora estamos entrando com esse projeto, esse novo projeto de lei que está pronto, ele está aqui na minha mão, inclusive, que é o projeto que altera as leis 13.463 de 2017 e a 13.876 de setembro de 2019, para a gente prorrogar os pagamentos de vocês para 2021. Né? Amanhã nós vamos estar colocando esse projeto no sistema e, assim, eu acho que nós temos grande possibilidade de, com nossa mobilização, com o nosso trabalho, e aqui eu quero enfatizar o trabalho aí da Carolina e de vários colegas que estão sempre conosco aqui, e que eu não vou nominá-los todos, porque na minha idade eu estou ficando meio esquecido, e eu posso criar algum tipo de constrangimento para alguém, ou ficar constrangido por não ter me referido a todos que fizeram aqui uma grande mobilização aqui no Congresso para que nós pudéssemos aprovar essas 2 leis, e vamos já pedir a mobilização de todos para que a gente consiga também aprovar esse projeto de prorrogação dos recursos destinados ao pagamento de vocês para depois de 2021. Mas eu estou aqui à disposição, eu já falei muito, eu sou um parlamentar que falo muito pouco, eu falo muito pouco, eu gosto muito de articular, eu gosto muito de construir as coisas dentro do meu partido, no nosso bloco e tudo. O nosso líder, Arthur Lira, sempre me delega algumas funções assim de articulação, e eu gosto muito disso. Mas eu estou aqui à disposição de vocês para responder algumas perguntas que você acham pertinentes, fazer colocações que vocês queiram fazer,
sugestões que vocês queiram me dar para que a gente possa aperfeiçoar a nossa atividade parlamentar. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês e pelo convite que vocês me fizeram de participar assim, de um webinar. Agora tem esses nomes assim bem bonitos, essas teleconferências que nós estamos agora nos habituando a fazer e que gerou, inclusive, muito mais trabalho da gente. A gente não tem mais direito de estar ocupado, porque sai de um, entra no outro. Então, Carlos, olha, muito obrigado aí, muito obrigado também, parabéns aí pelo trabalho, pela mobilização e pela divulgação, porque vocês divulgam muito o meu nome nas redes sociais e isso me dá, eu não tenho dúvida e tenho muita gratidão a vocês porque isso nos dá mais uma dimensão até maior do que eu acho que eu mereço. Mas eu me envolvo muito. Vocês veem e por falar em perícia, vocês viram que a gente, já vou até me estender um pouquinho, vocês me desculpem, mas nós tivemos o projeto de lei que veio do Executivo, o projeto das novas leis de trânsito. E o governo queria flexibilizar muito as leis de trânsito, né? A ideia do governo era que qualquer médico do SUS fizesse um exame e desse um laudo durante uma consulta do SUS. E também fazer com que, na saúde suplementar, através dos nossos convênios com os prestadores, a gente também tivesse a obrigação de fazer exames periciais para renovação de carteira pelos planos de saúde, enfim. E nós trabalhamos muito junto com o deputado Juscelino Rezende, que é nosso colega médico, e também conseguimos deixar consignado no caput do texto do projeto de lei a importância de esse exame, que é uma perícia, que seja feito por especialistas em medicina de tráfego e por psicólogos especialistas em psicologia de trânsito. Então, também foi uma vitória nossa que eu passei umas 6 horas dentro do parlamento tentando defender os princípios mais importantes para nós do projeto. O projeto é muito grande, mas tinha algumas coisas que eram emblemáticas para nós e que salvaguardavam a nossa atividade médica, que é uma atividade também pericial. De forma que agora estou trabalhando no Senado, porque o projeto de lei está no Senado, felizmente caiu na relatoria do presidente Ciro Nogueira, presidente do meu partido, e nós estamos trabalhando lá para ver se mantemos o texto mais ou menos como está, para não voltar para a Câmara. E ontem tivemos eu, o Antônio Meira, que é o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, com o presidente Davi Alcolumbre, onde nós solicitamos a pauta desse projeto e nos prometeu que a partir de agosto ele vai pautar, porque há uma expectativa de se começar a fazer os debates presenciais e alguns deputados querem marcar sua presença no debate presencial, porque esse formato remoto ele dificulta muito o debate, né? O parlamento é aquela coisa fervilhante e tal, que não tem assim, no ambiente virtual. Então, tem muitos senadores que gostam do debate, que gostam do tema e que querem uma votação presencial. Então, nós estamos trabalhando para ver se mantemos o texto, porque é interesse da medicina, dos médicos especialistas em medicina de tráfego, que eles que se mantenha esse texto, né? Então, mas é só isso. Me desculpem que eu me estendi muito, falei muito, mas eu estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Ô, doutor Irã, eu realmente não tenho palavras para agradecer a sua boa vontade em aceitar o nosso convite e fiquei muito honrado com o fato do senhor ter passado pela Santa Casa do Rio de Janeiro, que é o berço da medicina aqui no Brasil. Foi onde eu tive a oportunidade também de fazer parte da minha formação. Muita alegria com o doutor Fernando Duque, um dos grandes nomes da medicina brasileira. E dizer que uma das nossas preocupações em construir essa oportunidade de diálogo
foi lembrar do quanto precisamos legislar sob o ponto de vista da adequação da atividade médica no Brasil. Há muito por fazer. A sua participação no ano passado foi extremamente nobre. Nós temos aqui um colega agradecendo pelo seu esforço, a doutora Carolina, o grupo de colegas que se envolveu com todas as necessidades para o pagamento dos peritos, especialmente na Justiça Federal. E eu vou fazer uma coisa que o senhor pediu, em relação a uma proposta, né? Nós temos hoje o artigo 790-B, e dentro da legislação brasileira, ele nos cria a limitação de não recebermos até o final dos processos. Isso se tornou habitué praticamente todos os tribunais, e a gente se vê numa condição extremamente difícil, especialmente na trabalhista, com os processos de insalubridade, periculosidade. Esses processos envolvem custos, gastos, despesas para deslocamento, e isso tem levado um grande número de colegas ao desespero em alguns momentos, à insatisfação, e alertá-lo para o futuro pesquisar o assunto e talvez até nos ajudar no sentido de legislar a nosso favor dos médicos peritos brasileiros, com o objetivo de gerar outra condição legal para o nosso trabalho. Eu quero convidar a doutora Ana Carolina para que ela possa fazer algumas perguntas, que ela possa redirecionar essa nossa conversa. Ana Carolina, por favor, abre o seu microfone. Pode perguntar à vontade. Boa noite a todos os colegas. Eu agradeço, embora eu esteja aqui também como ouvinte, é sempre um prazer participar de qualquer reunião onde os colegas estejam, e com o deputado Irã, que é nosso grande padrinho, mais ainda. Eu fico muito feliz dele ter aceitado o nosso convite. Na verdade, as nossas lutas são tantas que eu falo quase que semanalmente com o deputado e com a assessoria dele. Então, assim, tudo isso, ele já está ciente. Então, essa questão do 790-B, deputado, é aquela que o senhor fez o substitutivo para o deputado André Figueiredo. Então, assim, o deputado Irã, em absolutamente todas as causas periciais, ele tem andado lado a lado mesmo conosco. Nós pedimos a ele esse projeto de lei, e ele quis muito gentilmente fazer a surpresa de avisar que hoje estava pronto aqui na live, e por isso que eu chamei os colegas todos para participarem e informar que teríamos informações importantes. Nosso projeto de lei pela permanência na atividade está aí, e é isso, eu queria deixar ele muito à vontade. Eu não tenho uma pergunta específica para fazer, eu gostaria muito que vocês expandissem a questão das perspectivas, e o deputado, eu queria muito que o senhor passasse um pouquinho para os colegas as dificuldades que nós vivenciamos e a importância, que é o nosso tema, né, até, a importância da participação, da mobilização política dos médicos, em geral, e especialmente da perícia, porque como o colega Bechara colocou aqui, se não fosse essa mobilização no passado, nós teríamos tomado calote. Né? E assim, foi tudo muito difícil, muito sacrificante, então é isso. Eu queria deixar bem à vontade para expandir esses assuntos para os colegas que não sabem, para os colegas que não conheciam o deputado Irã, né, que é de Roraima, é deputado por Roraima, mas que não se furta a defender qualquer um de nós do Brasil todo. Obrigada, deputado. Olha, obrigado, Carol. Eu vou me intrometer aqui nessa conversa, porque eu não quero deixar de enfatizar o trabalho que o Instituto Brasileiro de Perícias Médicas fez. Assim, Carol capitaneando, mas vários colegas estiveram conosco. E, realmente, nós não temos uma relação institucional, nós temos hoje uma relação fraterna. São meus amigos, me tratam muito bem e me prestigiam muito. Inclusive, eu quero aqui, como eu tenho um viés muito forte na minha personalidade, que é o viés da gratidão. E a minha esposa é candidata a prefeita de Boa Vista. A doutora Gerlane Bacarinha, ela foi gestora há muito tempo, Tribunal de Contas, foi secretária de
de administração do Estado, foi controladora-geral, foi secretária nacional de gestão estratégica do Ministério da Saúde, foi inclusive ministra interina da Saúde. E eu tenho um maior orgulho de dizer que contas dela foram sem ressalva. É a única internacional que teve contas aprovadas sem ressalva. Sempre tem ressalva, tem propriedade e tal. E ela fez um trabalho que eu não podia, como ela que manda em casa. Ela disse: olha, você é candidato, nós vamos fazer uma ação lá para atender as pessoas em vulnerabilidade. Estamos tendo um problema muito grande de imigração venezuelana, muita gente precisando de atenção, as filas agora vão ficar mais intermináveis ainda, porque nós tivemos um represamento de cirurgias eletivas e de atendimento no Brasil todo, quer dizer, todo mundo só pensa em Covid, parece que ninguém morre mais de nada, só morre de Covid, mas né, as pessoas estão esperando para tratar lesões ortopédicas, as colecistectomias, as correções de hérnia, seja de próstata, enfim, tá todo isso vai ser uma loucura quando essa pandemia terminar. Por os tratamentos de câncer, muitos pacientes estão tendo solução de continuidade, tanto na questão da rádio, da quimioterapia, ou até das cirurgias precoces, porque isso aumenta as possibilidades de cura e sobrevida dos pacientes. Tudo isso está sendo muito comprometido por essa pandemia. Então, nós vamos ter um trabalho muito grande. E a Carol disse: olha, tem um grupo de colegas que quer ir aí fazer um trabalho social importante para ter um reflexo positivo na nossa gestão, na política. E, infelizmente, aconteceu a pandemia, mas aí o compromisso está feito. E eu quero dizer que, só pelo gesto, eu já fiquei extremamente grato pela disponibilidade de vários colegas de irem a Roraima ajudar um pouco aquelas pessoas que mais sofrem, porque nós estamos tendo uma crise humanitária já desde 2016, quando começou essa imigração desenfreada de venezuelanos. Hoje nós temos entre 10% a 15% da população de Roraima de imigrantes. Temos 13 abrigos, em média, cada abrigo com 800 mil pessoas. E vocês devem imaginar, num lugar que tem 480 mil pessoas, como Boa Vista, receber uma imigração dessa. Hoje tem imigrantes em todos os lugares de Roraima, e nós temos imigrantes no Brasil todo. Quer dizer, o êxodo que aconteceu na Venezuela é algo que vai ficar como um dos maiores fenômenos de imigração do mundo, mais ou menos parecido com os africanos que vão para Doha, no Catar, que é uma das maiores migrações do mundo. Eu estudo um pouco disso e realmente a gente precisa fazer alguma coisa para mitigar isso. Agora mesmo, Carol, na próxima segunda-feira, nós estamos começando a levar para Roraima. Eu consegui, com a Cruz Vermelha, 30 toneladas de alimentos, EPIs, fraldas, enfim, uma ajuda humanitária que nunca nós conseguimos para Roraima. Para vocês terem uma ideia da dimensão, a gente precisa de 3 voos de KC-390, esse jato novo da Embraer, que é um cargueiro da FAB, que está substituindo os Hércules. Agora mesmo, o Stone me informou que a Casa Civil e o Ministério da Defesa confirmaram que segunda-feira começa a chegar essa ajuda lá no nosso estado, que vai ser muito importante, porque as pessoas estão sofrendo muito. Estamos com o nosso sistema de saúde colapsado, nós estamos vivendo assim um platô superior na nossa transmissão viral, e isso gera muito sofrimento nas pessoas. Então, também eu quero até agradecer aqui a Cruz Vermelha Brasileira, no nome do presidente Júlio Caus, que foi muito sensível aí na nossa solicitação para ajudar o nosso Estado. Doutor Irã, me diga uma coisa: como é que o senhor vê essa questão da perícia médica no Brasil, naquilo que se refere às necessidades que nós vamos ter no fim da quarentena em relação ao INSS, por exemplo? A gente está esperando, intuitivamente, uma montanha de processos judiciais,
e quase que quadruplicando a atividade médica em torno disso. Nós temos feito debates exaustivos na comissão externa do coronavírus. A nossa preocupação não é com a perícia médica só, é inclusive com a perícia médica. Inclusive não é? a perícia, inclusive. Né? Nós vamos sofrer muito. Primeiro, nós vamos ter uma crise, já estamos tendo uma crise econômica no país e no mundo, que vai gerar, no nosso caso, uma migração muito grande da saúde suplementar para o sistema único de saúde. Né? E nós temos uma lei que estabelece um teto de gastos. Eu não sou contra a lei de teto de gastos, eu acho que a gente precisa, inclusive, administrar melhor os recursos da saúde, porque os recursos são grandes. Eu acho que falta eficiência, economicidade, falta otimização de recursos, falta informatização de sistema, porque o SUS, como ele tem esse pressuposto de uma gestão tripactuada, ele teria que ter instrumentos de controle mais rigoroso e hierarquizado da gestão, não é verdade? Quer dizer, nós não temos a questão, o nosso serviço não é hierarquizado, quer dizer, um médico que atua na atenção primária, ele pede uma angiorressonância, não sei de quê, quando ele precisava fazer os exames mais básicos, fazer uma hipótese diagnóstica, e quando ele realmente detectar que é algo mais complexo, ele manda para média e alta complexidade e assim por diante. Mas isso não existe. Não existe, não é? Muitos pacientes já chegam na atenção primária e dizem, olha, eu quero uma tomografia disso, eu quero uma ressonância disso. E o médico, às vezes, infelizmente, como nós estamos aqui só entre médicos, os médicos, às vezes, naquele afã de atender mais rápido e agradar o paciente, e ele não tem ideia do impacto que causa no financiamento do sistema único, ele termina por pedir exames absolutamente desnecessários e fora de uma hierarquização, o que causa um grande problema para o nosso sistema de saúde. Outra coisa que vai impactar muito na questão do financiamento do SUS e tem impactado a questão da judicialização. A judicialização causa um descontrole nas contas. Não é? Quer dizer, hoje, o médico ele não sofre nenhuma sanção ética quando ele cria uma expectativa num paciente e prescreve algo que não está inserido não está incorporado no nosso sistema de saúde, seja ele uma tecnologia nova, uma técnica cirúrgica, uma técnica diagnóstica ou um fármaco. Né? Então, nos sistemas únicos, eu conheço alguns sistemas únicos, por exemplo, no Sistema Único Espanhol, quando um médico prescreve algo que não está na carteira de medicamentos espanhol, não europeia, espanhola, se ele cria essa falsa expectativa no paciente, ele está praticando um delito ético. Então, lá não tem judicialização. Eu falando com o ministro da Saúde espanhol, eu falei, quanto é que vocês gastam com judicialização aqui no Sistema Único de vocês? Ele disse, o que é judicialização? Aí eu expliquei, eu digo, olha lá, no nosso país tem a associação de portadores de doenças raras, de alguns tipos de câncer e tudo, e que eles têm um advogado certo, um juiz certo para conceder as liminares e o governo, por exemplo, você tem uma atrofia espinhal, que você tem um Spinraza aí que custa R$1 milhão de reais, e vai. E aí isso não tem planejamento que resista a 9 bilhões anuais de judicialização. E, do ponto de vista também do trabalho de vocês, nós vamos ter, obviamente, Oi, deputado, nós não estamos lhe ouvindo. E sempre acontece isso, né? É isso mesmo. Outro dia eu fui dar uma aula, Carlos, lá
lá numa aula de oftalmologia, os luminares da oftalmologia lá em São Paulo, e aí eu fiquei assistindo a aula dos outros até para ver como é que estava o nível, e durante o almoço eu fiquei lá no auditório testando a minha apresentação. Bonita e tal. Eu disse, poxa, vai ser um show. Testei para lá, testei para cá e tal, quando entrou todo mundo na sala. Quando eu comecei a apertar no dispositivo para avançar os slides, o negócio começou a andar sem parar. Eu não conseguia parar. Eu não conseguia parar. E eu fiquei completamente perturbado com aquele negócio. Eu desliguei tudo e comecei a falar e pronto. O pessoal riu. Resolveu. Eu deixei de almoçar com vocês para o negócio dar tudo certo aqui. Estava tudo maravilhoso. Agora que começou o negócio de verdade, não dá certo. Mas então, vocês vão... Isso é um desafio. Como é que vamos fazer? Eu acho que para vocês é bom, porque trabalho é sempre bom. Vai ter muito trabalho aí. Não é verdade? Então, é por isso que nós temos que garantir a remuneração de vocês. Tá certo? Vocês não podem passar pelo que vocês passaram, porque a gente ficou explicando para todo mundo, ia para Sérgio Moro e contava, ia para não sei quem contava, a Carol chorava, e se descabelava, e esse negócio todo, e aí estava dando tudo certo, daqui a pouco entrava um espírito de porco lá e queria desqualificar o nosso projeto, não é isso, Carol? Olha, está dando tudo, olha, a Câmara... Desse jeitinho. Cadê? Houve aquela correria, aquela... Olhem, está tudo... Nesse projeto do trânsito está tudo certo. Tudo bacana, texto afinado, redondinho. Chegou um deputado, faleceu um deputado de São Paulo e entrou um suplente. O cara entrou na casa, ninguém conhecia ele, e ele entrou com um substitutivo que alterava totalmente o projeto. Ele fez um barulho lá e eu comecei a ver mas eu acho que é melhor desse. Eu digo, meu Deus do céu, tudo combinado ia dar tudo certo. Chegou lá um espírito de porco. Espírito de porco não, estou brincando assim, né? Porque nós estamos só com eu não posso falar de político aqui. Então, o cara diz, olha, e fez um trabalho lá, o partido dele, que era o PSB, começou a se contaminar. Eu disse, meu Deus do céu, vai mudar tudo. E aí você tem que estar trabalhando lá. A Carol viu, é um trabalho tremendo. Olha só, eu estou preocupado com a questão da judicialização. Eu tenho uma PEC, que é a PEC 297. Essa PEC, eu construí ela em 2016. O que é essa PEC? É que a gente cria varas especializadas em saúde nos tribunais de justiça e TRFs. Né? Essa PEC, ela está lá, está dormindo lá. Sempre quando a gente tem uma ideia, oportunidade de discutir, a gente discute com o judiciário, discute com o presidente. No dia que tiver um presidente muito afinado com, por exemplo, agora, o deputado Arthur Lira é candidato do nosso partido lá para a presidência, temos lá outro candidato que é o Agnaldo Ribeiro. E se a gente tiver um presidente do nosso partido, eu vou trabalhar muito em cima dele para a gente conseguir fazer com que essa PEC ande. É muito importante. Por quê? Porque a ideia nossa é que cada vara ela tenha um perito para dar suporte para o juiz formar sua convicção na prestação judicional. Então, é uma coisa... Depois vocês vejam aí, a PEC 297, 2016, é da minha autoria. Agora, a gente tem que estar trabalhando aqui, às vezes, a gente trabalha num projeto anos. O projeto do Revalida, pessoal, ele estava parado há 5 anos na casa, e quando eu fui presidente da Comissão de Seguridade Social, eu trouxe para mim a relatoria e consegui aprová-lo com muita resistência dos partidos mais à esquerda, porque os partidos apoiavam o Mais Médico, e o Mais Médico só era possível se a gente não aprovasse o Revalida, porque se aprovou o Revalida, médico só vai poder fazer medicina com o CRM. E nós conseguimos aprovar a lei com 2 votos diferentes. 2 votos, porque
o Revalida seria mais flexível e entrar a universidade privada, e a gente avaliava que a universidade privada ia criar distorções na avaliação, enfim, e o movimento médico queria para a universidade pública. E por 2 votos nós conseguimos ganhar, 2 votinhos. E ali eu ainda utilizei um artifício de quem já, no segundo mandato, a gente já conhece um pouquinho o regimento, porque o regimento é muito complexo. E eu pedi para o Aguinaldo Ribeiro, que era o líder da maioria, para eu encaminhar. E eu sabia que tinha muitos colegas que estão lá atrás, estão batendo papo, e às vezes não é um projeto do seu interesse, e eles votam como eles veem lá no painel. Sim, sim, todo mundo sim. E eu encaminhei, sim. Mas a maioria, quando eu vejo que a maioria está dividida, eu, como líder da maioria, eu tenho que deixar os nossos membros da maioria à vontade para votar. Eu não posso encaminhar, a gente libera a bancada. E eu não liberei, mesmo sabendo que ali tinha opiniões controversas. Tinha muita gente que queria universidade privada, porque a universidade privada tem um lobby pesadíssimo dentro do Congresso Nacional, forte. E aí eu fui lá e encaminhei. Olha, a maioria encaminha sim, né? E muita gente lá, sim, 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 inclusive o deputado Hildo Rocha, se vocês forem ver lá atrás, o Hildo disse, olha, você está encaminhando errado, deputado Irã. A maioria não está, ela não está pensando majoritariamente como vocês estão pensando. Eu digo, não, a maioria, o deputado Aguinaldo Ribeiro me determinou que encaminhasse e eu estou encaminhando como eu estou sentindo aqui. A maioria é sim. E ali eu acho que eu levei uns 2 votinhos ali para a gente ganhar aquele negócio ali, porque estava muito apertado. A maioria realmente, a maioria não queria, como se tratava de derrubada de veto, a maioria ela não queria que a gente fizesse só com universidade pública, não. Mas nós conseguimos, através de um trabalho que não foi só meu. Ali nós temos Zacarias Calil, deputado Luizinho, Celino, doutor Frederico, Soraya Manato. Nós temos assim muitos colegas médicos, Luiz Ovando, não vou mais me estender, porque também termino esquecendo o nome, mas tem muitos colegas médicos que também defendem com muita veemência e com muito argumento as nossas deliberações lá na casa. E agora, para nossa honra, vocês veem que todos os projetos que estão sendo votados lá na casa, eles passam pela Comissão Externa do Coronavírus. É a única comissão, a Carol sabe disso, das nossas comissões permanentes, nenhuma está funcionando, mas a Comissão Externa do Coronavírus está lá e a gente participa. Estou aqui ainda assim, de terra, porque desde de manhã eu estava lá, participei das reuniões sempre presencialmente, correndo o risco de me contaminar, mas a gente está lá e todos os projetos são votados no plenário, eles, ou a grande maioria, porque, a bem da verdade, tem alguns que não passam, porque já são projetos que estão tramitando, MPs, mas a grande maioria dos projetos, eles são deliberados e são selecionados na Comissão Externa do Coronavírus, porque o presidente da Casa deliberou de que a pauta prioritária é marco legal que ajuda o Executivo a fazer suas políticas com rapidez, como o projeto de lei 864, que nós aprovamos lá, que dá 72 horas para a Anvisa liberar insumos, EPIs, equipamentos, diagnóstico, tudo que foi relacionado com a Covid-19, e isso, inclusive, ajudou para que a gente pudesse ter aqui esses estudos em fase 3 já de 2 vacinas. E nós temos, não sei se vocês acompanharam o nosso debate na comissão, a vacina de Oxford, a perspectiva é que nós tenhamos de 20 a 30 milhões de doses em dezembro para a gente começar prioritariamente a vacinar os que estão nas frentes de combate ao coronavírus, a equipe multiprofissional de saúde, enfim, as pessoas que estão mais vulneráveis, e aí nós vamos ampliando aí essa cobertura vacinal. E eu costumo dizer que Deus nos prega peças. Há 2 anos, a gente estava conversando com Tedros, a presidente da OMS, veio aqui, me visitou aqui na Comissão de Seguridade Social, eu já conheci ele daqui, e eu fui para a 72ª Assembleia da Organização Mundial de Saúde,
e se discutia a cobertura universal à saúde do povo, do mundo inteiro. O que nós podemos fazer de saúde universal? É vacinar as pessoas. E, a imunização ela estava passando por um ataque grande de fake news nas redes, muita gente dizendo que vacina fazia mal, causava a morte das pessoas, enfim. E hoje, o mundo todo diz assim, quando é que vai sair aquela vacina? Quer dizer, está todo mundo doido atrás da vacina. Estava todo mundo com raiva de vacina. Agora todo mundo está esperando a vacina, porque é a única maneira da gente voltar à nossa vida normal, com segurança e tal. Então, essa é a minha posição, viu, Carlos? Assim, aqui não é só minha posição, é posição assim de muitos médicos e que são deputados e que têm se envolvido conosco. E com a criação do Instituto Brasil de Medicina, sob a coordenação lá do nosso amigo Mestrinho, que ele não quer ser mais uma entidade médica, não. Ele é só uma ligação da Frente Parlamentar da Medicina com as entidades médicas. Porque qual é a nossa ideia? A nossa ideia é ter ali, a exemplo do que acontece com o Instituto Pensar Agro, da Frente Parlamentar da Agricultura, que é a frente mais proeminente do Congresso Nacional, mais poderosa, nós estamos indo por aquele mesmo caminho. Inclusive, o João Henrique, nosso assessor lá do IBDM, foi ele que idealizou a frente parlamentar, o Instituto Pensar Agro, porque nós precisamos ter um instituto, uma entidade de direito privado para nos ajudar para que a gente se mantenha na Câmara. A nossa eleição, pessoal, foi uma eleição muito difícil. Nós passamos por a última legislatura, a mídia colocou a nossa reputação como políticos, como diziam os portugueses, ao resto do chão. Nós ficamos extremamente vulneráveis. O povo dizia assim, você já é deputado? Eu sou. Tá bom. Essa frase significa assim, então não vou votar em você. Eu compensei isso trabalhando, operando catarata, operando pobres, e as pessoas são muito gratas a mim lá, mas foi muito difícil. Por outro lado, nós aperfeiçoamos as leis trabalhistas, nós acabamos com aquele negócio de imposto sindical, que colocava 4 bilhões em alguns sindicatos muito ideológicos, que tocavam fogo aqui em tudo. Quer dizer, muita coisa, eu respeito a opinião de cada um, mas aquele dinheiro é um dinheiro mal gasto, e a gente deu mais... as nossas relações de trabalho ficaram muito mais modernas, né? Mas isso nos custou muito. Custou o mandato de muita gente muito competente no Congresso Nacional. A terceirização, quer dizer, marcos legais que são pareados com os marcos legais dos países mais desenvolvidos do mundo. Então, nós estamos aqui trabalhando, e eu quero assim reforçar o meu compromisso assim de defender os interesses aí dos nossos peritos, que eu sou perito médico legista, ainda perito do CIAS, eu tentei meter lá um jabutizinho, hein? Eu já tentei colocar perito do CIAS para ganhar igual um perito do INSS quando ele for perito do CIAS. Infelizmente, tem sempre um espírito de pouco que fica prestando atenção nas coisas, e o jabuti é pego no meio do caminho. Mas era justo que você, que está desviado de função para ser perito temporariamente no CIAS, que você ganhe igual um perito do INSS, não é verdade? Mas nós não conseguimos viabilizar isso. Mas, de vez em quando, a gente tem uma oportunidade e a gente consegue criar um ambiente mais adequado de remuneração, de segurança para os nossos profissionais da saúde, para os médicos. E, infelizmente, eu acho que hoje nunca nós tivemos assim uma avaliação da sociedade tão boa como nós estamos tendo hoje. Quer dizer, hoje, assim, os médicos, eu acho que estão mais importantes do que os jogadores de futebol no Brasil. Sim, até que enfim, né, doutor Irã? Até que enfim. Sem dúvida. Aprendizado enorme, um desgaste familiar, às vezes, muito grande. Eu queria caminhar para o nosso final, porque sou chamado a atenção quando eu deixo ultrapassar 40 minutos a 1 hora, já estamos praticamente a 1 hora, deixar um convite aberto
no momento que o senhor queira retornar para conversar mais, falar mais, nos informar. O aprendizado foi muito grande na noite de hoje. E lhe deixar um último questionamento, né? O que nós, peritos, aqui no Brasil, podemos fazer para ajudar, né, fortalecimento, engrandecimento do seu trabalho, do seu esforço, que foi tão valoroso para nós no ano passado e continua sendo, né, nesse momento. Olhem, política é muito difícil. Essa é uma atividade muito difícil. É muito difícil chegar até aqui. São 513 só no Brasil todo. E muitos ficaram para trás. E durante o meu primeiro mandato, eu tive muito apoio da minha especialidade de oftalmologia. Muitos colegas me ajudaram, assim, me doaram pequenas quantias. Eu vou ser muito claro aqui, porque nós somos médicos, eu considero vocês amigos. E alguns oftalmologistas, como Israel Rosenberg, que é um iluminado oftalmologia, que é meu amigo há 40 anos, ele começou a fomentar dentro de um grupo que se chama Confraria, na oftalmologia. Olha, o Irã nos ajuda, o Irã luta por isso, tem que ajudar o Irã. E a gente terminou fazendo uma vaquinha eletrônica que me ajudou muito. Muito bem, isso é uma coisa. Outra coisa, divulgar o trabalho e enaltecer o trabalho nas redes sociais, fortalecer a opinião pública, não do deputado Irã, mas de todos aqueles, médicos ou não, que ajudarem vocês nessa caminhada. Aqui ninguém faz nada só. Aliás, as melhores coisas da vida a gente sempre faz acompanhado. Então, nós temos que ser gratos. Ajudem quem ajuda vocês. Porque, olhem, vocês não imaginam como é difícil chegar até aqui e manter aqui. Sabe? Então, é por isso que no Instituto Brasileiro de Medicina nós estamos criando uma estrutura para que nós possamos fortalecer, potencializar as redes sociais daqueles médicos que é como uma cooperativa. O que adere mais às nossas políticas são mais ajudados. Os que aderem menos, menos ajudados. Mas que a gente consiga criar essa cultura que existe nos Estados Unidos, que existiu no financiamento privado, que deu essa confusão toda aí. Felizmente, quando eu cheguei na Câmara, eu já não peguei mais isso, mas porque eu me elegi a primeira vez, era um financiamentozinho meu e alguns amigos que me ajudaram, não tinha, porque se fosse antes, eu certamente estava nessas lava-jato da vida. Por quê? Porque os partidos, eles recebiam dinheiro dessas grandes empresas e distribuíam para os deputados. E os deputados depois não viram, olha, esse dinheiro veio dali, da Petrobras, eu não sei de onde. Tem muita gente que se envolveu nisso. Alguns não, mas eu também não estou aqui para julgar ninguém. Mas tem muita gente que se envolveu nisso sem saber de onde estava vindo esse dinheiro. Se era um dinheiro que era um dinheiro lícito, era um dinheiro de corrupção, e muita gente se perdeu aí pelo caminho. Eu acho que esse financiamento pessoa física, a gente tem que fortalecer, a gente tem que criar um comprometimento da classe médica para ajudar quem ajuda a medicina, porque nada acontece nesse país que não passar por aqui. Tem que passar por aqui. E nós temos vários colegas, deputados, senadores, que nos ajudam muito. Olha, eu estou trabalhando no projeto de lei para terminar. Depois vocês anotem o projeto de lei 7082, que trata da pesquisa clínica no país. Esse projeto é um projeto da ex-senadora Ana Amélia, que era uma eminência do nosso progressista, uma pessoa muito respeitável, e ela me pediu para eu relatar esse projeto, que é um projeto que cria um marco legal moderno para a pesquisa clínica do país. Esse projeto, porque também tem algumas resistências, mas criamos um relatório super moderno. As universidades,
os centros de pesquisa nacionais e internacionais, as associações de portadores de doenças crônicas, graves, raras, de cânceres, está todo mundo apoiando. Nós estamos com 238 assinaturas já para urgência, tem saído na mídia aí sobre a importância desse projeto. Por quê? O mundo todo gasta 180 bilhões em pesquisa clínica no mundo e só 0,19% desse dinheiro vem para o Brasil porque nós não tínhamos prazos. A Anvisa não tinha prazo para analisar um protocolo. Nós tínhamos 3 instâncias, 2 éticas com o CEP, CONEP e mais a Anvisa. No mundo todo só tem uma instância ética e uma instância técnica. Colocamos prazo para a Anvisa, colocamos prazo para as comissões estaduais de ética em pesquisa, de 30 dias para deliberar sobre o protocolo, que pode ser diminuído para 15 se for de interesse do Sistema Único de Saúde. Então, pós-estudo, todas essas coisas nós colocamos no projeto, então o projeto está pronto para ir. Se vocês puderem, inclusive, formalizar uma solicitação, nós estamos, CNI, grandes instituições desse país estão todos pedindo ao presidente, pressionando para o presidente pautar. Nós temos, o Padilha tem uma restrição ao pós-estudo, prazo de fornecimento do medicamento no pós-estudo, a Jandira também, mas eu acho que se a gente tivesse uma mobilização, porque aqui é bom a gente ir com um negócio acordado, entendeu, Carlos? Mas se a gente for colocar esse projeto para votar, a gente tem que ter segurança que nós vamos ganhar, porque vai ser muito bom para o país, né? Então, eu quero aí enfatizar aqui, mais uma vez, a minha alegria, a honra de estar aqui com vocês, de estar em casa, porque eu também sou perito, e dizer para vocês que é muito importante assim que vocês, quando vocês puderem, vocês venham aqui. Agora está muito restrita a participação no Congresso Nacional, é muito limitada a entrada de pessoas. Desculpem, mas quando vocês puderem, quando nós precisarmos de mobilização, é importante que vocês estejam aqui, porque vocês não imaginam como o médico, apesar de todas as vicissitudes que nós vivemos, o médico ainda é muito respeitado. Cada um de vocês certamente tem um deputado amigo, tem um amigo que é amigo de um deputado, e assim a gente vai formando uma grande corrente, e a gente até evita muitas lágrimas da Carol, porque a Carol, coitada, tem dias que ela está aqui toda descabelada, a Ana Cristina está rindo, né? Fica descabelada, grita, chora, aquela confusão toda. Então, eu acho que se ela vê assim mais colegas aqui com ela se sente mais fortalecida, não precisa ficar chorando tanto. Se Deus quiser. Ana Carolina, abre o seu microfone, faça a sua pergunta para a gente ir concluindo, por favor. Não abriu, Ana. Está fechado, Ana. Está fechado. Oi. Então, é verdade, tá, gente? Eu qualquer coisa lá, eu choro e grito, cadê o deputado? E o deputado prontamente, isso é uma coisa que, inclusive, criou uma relação de amizade, é que, assim, ele não vem acudir a Carol só, ele vem acudir aos peritos, aos médicos, em qualquer causa. A gente já enfrentou lá também, é importante destacar que quando a gente está lá, a gente defende a medicina no que é possível. Lembra do PL da acupuntura, deputado? A gente estava, eu, Rosilane Mercedes e o deputado Irã. O deputado Irã, coitado, foi tão xingado, e eu e Rosilane querendo brigar com o povo, e os índios, tinha uma turma de índios atrás da gente, e os índios brigando com a gente, e umas 40 pessoas da acupuntura lá, e 3 médicos, eu, deputado Irã e Rosilane Mercedes, brigando, esperneando, e a gente tinha ido pelo nosso projeto de lei, mas quando a gente viu ele sozinho, e isso reitera o que ele está dizendo, a importância da nossa presença lá. Então, eventualmente acontecem votações sorrateiras, como aconteceu no Senado. E se a gente não estiver lá, não vai. Não vai. Você vê, Carol, naquele dia eu tinha tido uma paralisia facial. Foi! Facial, à toa. Aí, o olho não fechava, a boca... Aí,
O que eu fiz? Eu fiz um discurso, eu acho que dos 20 minutos, e o presidente disse assim, não, você já estourou o tempo. E eu aí misturei, falei de um monte de coisa que não tinha nada a ver mais com o projeto, defendendo que a acupuntura é uma especialidade médica. E aí o Giovanni Querini disse, não, isso é uma reserva de mercado, eu não sei o que tem mais lá. Oi! Por que eu estava falando muito? Porque eu estava esperando que um dos meus assessores dissesse assim, doutor, começou a ordem do dia. Se eu conseguisse falar até começar a ordem do dia, caía a sessão. Mas eu falei, e o Rodrigo, nada de começar a sessão. E terminou que nós nós perdemos, nós só tivemos o voto meu e do colega Doutor Frederico. Doutor Frederico, que defendeu, coitado. Só eu e ele lá. Mas vocês veem, aquele projeto nunca mais foi para frente. Entendeu? Nós perdemos na CCJ, mas eles nunca colocaram no plenário, porque a gente está lá em cima. Se for para lá, aí minha assessoria, o Stone, fica, doutor, estão querendo meter aquele projeto. Vá lá com o presidente, fala com a liderança, vamos para o bloco. E aí a gente vai. Como o regimento é feito para as minorias, um deputado ele cria uma confusão tremenda se ele quiser. Entendeu? Então, por exemplo, a Jandira e o Padilha eles estão me atrapalhando, né? Eu chamo o Padilha para tomar cerveja aqui em casa. Eu digo que eu odiava ele quando ele criou Mais Médico, mas agora ele é um cara muito light, gente boa e tal. E é gente boa. Ele estava servindo a um partido, a uma. Então, a gente respeita, não é? A gente não concorda com muita coisa que ele pensa, mas, enfim, eu estou tendo que seduzi-lo para ele me deixar em paz no meu projeto de pesquisa clínica, porque isso é muito bom para o país e para o acesso a inovações tecnológicas, novos tratamentos que existem no mundo todo e que a gente está cerceando o acesso dessas pessoas que precisam desses novos fármacos super modernos, anticorpos monoclonais maravilhosos para um monte de doenças. Então, esse é o trabalho da gente aqui e eu quero reforçar mesmo que vocês venham aqui, que a gente se reúna, que eu não fique só amigo das meninas aí que estão sempre aqui. Tá vendo aí a Ana Cristina ficar rindo ali, ela só fica rindo, olhando para a gente e rindo. Eu estou olhando para ela ali. Mas nós temos alguns que vêm, mas muitos às vezes não podem, estão muito ocupados, mas que tirem um pouco do seu tempo para ajudar a nossa especialidade. Porque a gente, quando a gente chega nos ambientes aqui da casa com aquela corriola de médicos, aí o deputado sente assim, de porra, aí a causa é nobre, senão os caras não teriam vindo para cá. Então, esses gestos de apoio, de união, eles são fundamentais na política. Política é isso, é gesto. Política é gesto, entendeu? Então, é isso que eu tinha que dizer para vocês e agradecer aí a todos mais uma vez, que vocês tenham um excelente final de semana, se cuidem e muita saúde para todos, que Deus abençoe a todos. Mas se quiserem aqui que eu fale mais alguma coisa, eu tenho até uma hora da manhã para ficar com vocês aqui, tranquilo. Doutor Irã, eu aprendi muito na noite de hoje, e especialmente o fato de que o gesto, né? Quando eu vi no ano passado a Carol e alguns colegas se mobilizando, indo a Brasília, ficava olhando aquela movimentação de longe, eu não tinha noção do significado dessa participação dentro do contexto político, né? Essa ausência da vivência no meio político, às vezes, não nos dá o que a nossa live de hoje nos deu. Eu quero agradecer muito ao senhor por ter aprendido que a gente precisa participar, estar mais próximo, de dar a nossa presença em Brasília, passar a estimular os colegas a fazer isso, porque realmente não tinha dimensão do significado disso, o esforço que o senhor fez, o senhor está fazendo, e os colegas médicos que estão lá. Muito fácil ficar de longe, só olhando, né? Então, assim, eu quero também agradecer a presença de todos os colegas, amigos que estiveram aqui conosco, deixar as portas abertas a qualquer momento que o senhor, Carol, precise, porque assim, essa iniciativa
nasceu de um pouco do ócio da pandemia, né? Está se transformando numa coisa de um enorme prazer, exatamente por isso. Um bate-papo com um enorme aprendizado. Quero muito reforçar esse agradecimento e estimular os colegas a participar. Eu acho que se engajar talvez seja a melhor resposta, o melhor presente de retorno a todo o carinho, toda a atenção, toda a boa vontade que o senhor teve com as meninas, como nós chamamos, aí em Brasília, né? E conosco na perícia lutamos tanto para sermos éticos, o senhor sabe muito bem disso, imparciais. O nosso papel social é muito significativo dentro da nossa sociedade, no mundo inteiro. E não tenho mais palavras para agradecer. Eu acho que se eu me estender, eu vou cansar todo mundo aí sentadinho. Queria que o senhor se despedisse finalmente para a gente encerrar, por favor. Você quer falar alguma coisa? Carol, você quer falar alguma coisa? Você tem preferência. Obrigada. Não, só lhe agradecer. Só lhe agradecer mais uma vez e vamos seguir, vamos começar tudo de novo. E suas palavras são as minhas sempre. E conte comigo sempre também. Comigo, com o Instituto Brasileiro de Perícia Médica, que agora nós formalizamos, né? E com certeza com todos os colegas que estão aqui. Alguns dos colegas que estão aqui estavam na missão Roraima. Todos com passagem comprada. O Rafael Reis, a Maristela, tem uma turma aqui que estava com a passagem comprada, todo mundo certinho, organizado. Iremos ainda. Não fomos por causa da pandemia, mas iremos. Tem lugar para mais um aí? Muito obrigada, deputado. Rafael, se lugar para mais um, eu vou também. O Rafael está na cama, deitado. Olha só, isso aqui é vida boa. Rafael infartou semana passada. Vamos perdoar ele na cama. Foi para a UTI e, graças a Deus, está aqui conosco participando, mas foi um momento de muita tensão semana passada. Fez cateterismo? Fez? Olha, saúde, te cuida aí. E que você tenha uma recuperação plena e tudo de bom aí. E para todos aqui que participaram, nós chegamos a ter 46 participantes e foi muito legal, foi muito bacana, assim, eu me senti em casa. Que bom, que bom. A luta é nossa e tudo que eu puder fazer aqui, sempre para enaltecer a medicina, porque eu volto a dizer, eu só estou aqui, só sou o que eu sou, tenho uma família que tenho, os filhos que tenho, a mulher que eu tenho, tudo eu devo ao fato de ser médico. Então, eu não vou nunca tergiversar em relação a defender as boas práticas, a medicina, a saúde do povo, cuidar dos pobres. Aliás, uma pequenininha passou no vestibular agora e eu escrevi um negócio lá no Instagram da mãe dela. Complete qual o vestibular, por gentileza, deputado? Para medicina. Para medicina, né? E aí eu disse para ela um monte de coisa assim bacana que vocês conhecem, mas no final eu disse assim, eu ia me esquecendo da coisa mais importante. Não esqueça dos pobres. São eles que são mais gratos e são eles que mais rezam por nós. Então é isso. Um grande abraço aí, ó. Só gente boa aí na telinha. Obrigado aí pelo prestígio que vocês me concedem e o saco e paciência de terem nos ouvido durante tanto tempo. Mas eu espero que tenha sido interessante, não tenha sido tão chato assim para vocês. Um grande abraço aí, tudo de bom. Carlos, obrigado. Tudo de bom a todos que participaram aí conosco. E venham a Brasília. O Gabinete 478, a liderança do progressista, todos os espaços que a gente tem na casa são uma extensão dos consultórios de vocês, do trabalho de vocês. E a Carol sabe que isso não é retórica, não é para agradar a vocês. Ela sabe que o Stone, que está aqui acompanhando, que é meu anjo de guarda aqui, meu assessor, ela chega lá e o gabinete é dela mesmo. Ela prepara, ela faz as emendas, ela faz isso, olha, faz isso, faz aquilo. Não é assim? Se eu estiver mentindo e se eu omitir alguma coisa... Eu e a Ana Cristina e a Cristina Butkev, que não pôde participar, mas que lhe mandou um grande abraço. Olha, tudo de bom, um grande final de semana para todos
Muito obrigado, de todo coração mesmo, de todo coração. Minha amiga, você disse que já formalizou o Instituto, né? Você já está formalmente inserida no nosso IBDM? Sim. Pronto. A primeira coisa que nós fizemos, eu inclusive estou no grupo com os senhores, a primeira coisa que nós fizemos foi nos filiar ao IBDM, conversei com o doutor Mestrinho e tem 3 meses já. Beleza, bacana. E seguimos juntos. Abraço, beijo na família, viu, Carol? Tudo de bom aí, tudo de bom para a família de todos aí. Um excelente final de semana. Abraço, Carlos. Muito obrigado a todos, um grande abraço a todos. Sim.